Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato aqui no Brasil nenhum, né? Pela Europa a gente sabe que tá tendo, mas no Brasil a galera tá de férias. Mas os bastidores o couro tá comendo. Troca de jogadores, um indo para um time, outro indo para o outro, times se desmantelando por completo, outros sendo montados, e a fervura desses últimos 3 dias aí em relação a treinador, que envolveu Benfica, Flamengo, seleção da Polônia, aí já apareceu o Atlético Mineiro, já mencionaram até o Palmeiras, porque o Palmeiras, por causa do treinador do Palmeiras, que sondaram para ir para o Benfica, mas parece que já foi descartado por completo. Ou seja, o Internacional, ou seja, essa situação do treinador gerou uma novela que teve o seu final nesta quarta-feira, dia 29/12/2021. Paulo Souza, treinador português, se eu não estiver enganado, acho que nem em Portugal ele trabalhou direito. Ele trabalhou mais na Europa, fora do continente europeu também, mas em Portugal não. Se não estiver enganado, só divisões de base. É o novo treinador do Flamengo. E ponto. Acabou a babaquice de Jorge Jesus. Se você é viúva do Jorge Jesus, nem continua assistindo o vídeo que vai perder seu tempo, você vai ficar puto. Tô sendo teu amigo. Se você é viúva do Jorge Jesus, igual parte da torcida do Flamengo igual parte de canais de YouTube que estão dando essa notícia do Paulo Souza como se fosse o fim do Flamengo, como se fosse a pior coisa do mundo. E tem alguns canais que estão dando essa notícia do Paulo Souza no Flamengo com ódio. Se você faz parte dessa turma, parte da torcida do Flamengo, parte de canais de YouTube que cobram o Flamengo e pai da diretoria do Flamengo, que só existe para eles o Jorge Jesus, não tem ninguém na face da terra que possa dirigir o Flamengo, irmão, nem continua assistindo. Nem continua pra tu ficar puto. Pode dar dislike o quanto quiser. Beleza? Pra não ter problema. Agora você, que é torcedor do Flamengo e quer o melhor pro seu time, independente de quem seja o treinador, você pode ter até a preferência do Jorge Jesus. Você até queria o Jorge Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Agora é o Paulo Souza. E você vai dar moral pro Paulo Souza fazer um grande trabalho, até melhor do que o Jorge Jesus? Você pode ficar aqui e acompanhar o nosso canal. Porque você pode não querer o Paulo Souza, você não queria o Paulo Souza, você queria o Jorge Jesus. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Tem que dar força pro Paulo Souza. Porque eu já tô falando aqui. Dia 29, anunciou hoje. Vai ter canais de YouTube que vão começar. Já começaram a denegrir a imagem do Paulo Souza. Canais que cobrem o Flamengo. Já começaram a bombardear o Paulo Souza. Parte de torcedores do Flamengo que eu comecei a acompanhar já começaram a torcer contra. E isso tem algumas motivações. Primeiro, a viuvez do Jorge Jesus. Só achar que só o Jorge Jesus presta. O Jorge Jesus não é o Zico. O Jorge Jesus não é o Zico. Eu escutei um canal que cobre o Flamengo lá de Portugal falar que é babaquice dizer que não existe ninguém maior do que o Flamengo. Não existe nada maior do que o Flamengo. Não existe nada maior do que o clube. Nenhum jogador,
Nenhum treinador é maior do que o clube. Nenhum. Mas eu vi um canal do Flamengo, o cara dizendo que isso é palhaçada. Para ver o ponto que chegamos. Então, isso vai acontecer porque tem os caras que são viúvas do Jorge Jesus. E batem no peito. Para eles, só o Jorge Jesus presta. Isso só vai acabar o dia que o Jorge Jesus voltar pro Flamengo e não fizer a mesma coisa que ele fez. Aí essa viuvez acaba. Então, esses viúvas do Jorge Jesus, acredito que boa parte deles vão jogar contra. Vão jogar mesmo. Vão torcer pro Flamengo ir mal. Tá? Vão torcer pro Flamengo ir mal. E vão mesmo. Alguns, velado, né? Vão falar que estão torcendo para tudo dar certo, mas é mentira. Você vai ver no tom da palavra, no tom de como eles vão estar falando sobre o Paulo Souza, que eles querem que dê errado. Vai ser fácil perceber. E tem alguns canais aí imensos que falam do Flamengo, você vai perceber que no tom da voz você vai perceber que ele quer que dê errado. Ele vai falar que não, que está torcendo a favor, mas é causada. Vai ter torcedoras que vai torcer contra descarado. Uma parte da diretoria, talvez, que torça contra dar errado, porque todo clube tem uma parte da diretoria que torce contra, não tem jeito. Isso faz parte, né? Tem aqueles torcedores e aqueles canais de YouTube que vão torcer contra por uma questão política, porque não gostam da administração do Flamengo, não gostam do Landim, e por este motivo eles vão torcer contra o Flamengo, mesmo sendo flamenguista, eles vão torcer contra o Flamengo para dar errado, para eles falarem da direção do Flamengo. Irmão, eu não gosto do Landim. Se eu pudesse votar, eu não votaria no Landim. Eu não acho o Landim o cara para ser presidente do Flamengo. Não acho. Não há. Para mim, ele não tem perfil nenhum de presidente do Flamengo. Nenhum. Se só tivesse ele para votar como presidente do Flamengo, eu rasgava o voto. Eu não votava no Landim. Eu não gosto da administração do Landim. Não gosto. E ponto. Mas eu não vou torcer contra o Flamengo. Mas vai ter canais de YouTube e torcedores por uma questão política que vão torcer contra o treinador Paulo Souza. A vida do Paulo Souza não vai ser fácil com esses caras. Não vai ser fácil. Porém, comecei a observar outros canais que cobrem o Flamengo, não aqueles canais tradicionais que todo mundo sabe quem é, mas tem outros canais, tem alguns canais que cobrem o Flamengo que são ruins. São piores do que o meu. Tá? Eu sei que o meu canal é ruim, mas tem canal que é muito pior do que o meu. Mas tem alguns canais legais que cobrem o Flamengo que os caras estão falando isso. Irmão, eu não tenho treinador de estimação. Não tenho treinador de estimação. Eu quero que o cara venha. Quem é? Vai vir? Tem que fazer um bom trabalho. E ponto, irmão. Não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Paulo Souza chegou, trouxe a comissão técnica, que por sinal, a comissão técnica do Paulo Souza é muito capacitada, tá? Só para lembrar, que o nego não sabe, não pesquisa porque não quer, mas a comissão técnica dele é muito capacitada. Eu vou torcer para dar certo, irmão. Eu vou torcer para dar certo. Ele chegar aqui... tem jogador emburradinho porque não veio Jorge Jesus. Manda embora. O Gabigol ficou putinho. Vende ele para Inglaterra. Tá putinho que não é o Jorge Jesus? Vende ele. O Gabigol não é o único... Eu não tô falando que ele tá putinho, tá? Não tô falando. Mas imagina que fosse o Gabigol. Imagina que é o Arrascaeta. Porra, Paulo Souza não queria, eu quero o Jorge Jesus, tô puto. Não vai desempenhar o papel? Vende. Fica quem quer jogar. E no Flamengo tem uma porrada querendo chegar. Irmão, jogador nenhum é insubstituível. Jogador nenhum é insubstituível. Pode não chegar aos pés daquele, tipo o Zico. É o grande ídolo. Mas a torcida do Flamengo relembrou
um tempo depois, um fato da época de Zico. O quê? Aquela batida de falta do Petkovic contra o Vasco da Gama. A lá Zico, irmão. Meteu lá na gaveta. Alguém lembrou do Zico naquele momento? Lembrou, por causa da falta. Mas não era o Zico, era o Pet que estava ali, irmão. O título brasileiro com o Adriano, imperador. Pô, irmão, então... Ninguém é insubstituível. Pode não ter a mesma qualidade, pode cair um pouquinho, mas vai sempre aparecer alguém. Então, o Gabigol ficou putinho. Que segue a vida dele, irmão. Vai aparecer outro. Bom, no Flamengo, não precisa nem aparecer, né? Que se o Gabigol for, no Flamengo já tem, que é o Pedro. O fulano... Irmão, sem problema nenhum. Casa teu rumo, que tem um monte de jogador bom querendo uma brechinha no Flamengo. Esse é o primeiro ponto. Então, Paulo Souza, novo treinador do Flamengo. Ele sabe que, com certeza, o Landinho, o Braz, a galera já avisou lá que a torcida queria o Jorge Jesus. E aí, não tem nada demais a torcida querer. O que eu sou contra é essa parte da torcida que queria o Jorge Jesus, que não quer mais de ninguém, que vai jogar contra, porque vão jogar contra. Então já avisaram ele, tu vai ter uma parte da torcida e uma parte da mídia que cobre o Flamengo te bombardeando. Porque são viúvas do Jorge Jesus. E ponto. O cara já vai vir sabendo. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Vai trazer a comissão técnica dele e vai fazer o trabalho dele. Espero que dê certo. Agora, essa parte da torcida que vai jogar contra, vou falar pra ela. Pra galera, pra torcida do Flamengo que tá apoiando, não. Mas deixa eu lembrar uma coisa. O Jorge Jesus cagou pra vocês, que são viúvas do Jorge Jesus, quando ele foi embora, irmão. Ele cagou pra vocês. Ele assinou um contrato com o Flamengo, um mês depois ele meteu o pé. Meteu o pé. Eu amo a torcida, tenho que ir, problemas pessoais. Meteu o pé. E não vem falar que era por causa de Covid, alguma coisa não, porque o treinador do Santos, que era português, que é mais velho que ele, tava no Santos, irmão. Tava no Santos. Então, lógico, cada um tem um ritmo, beleza. Mas ele poderia ter ficado. Mas resolveu voltar pro Benfica, que é direito dele também, de disputar lá o campeonato, beleza. Mas ele cagou pra você, torcedor viúva. Cagou pra você. Vai lá pro Benfica. Flamengo fica sem treinador. Fica órfão do cara. Não consegue. Eu vou falar o que alguns canais do Flamengo estão cobrindo. Porra, o Flamengo não pode ter treinador de estimação, cacete. Porra é essa? O Flamengo vai pra lá. Tá empregado o Jorge Jesus. Outro treinador empregado ali, outro treinador empregado aqui. O Flamengo troca ideia com o Jorge Jesus. Por todos os noticiários. Todos os noticiários. Não tem um noticiário que disse que o Jorge Jesus garantiu que ia pro Flamengo. Nenhum. Não tem nenhuma notícia aonde o Jorge Jesus deu a garantia que ele ia vir pro Flamengo. Jorge Jesus chega e fala o seguinte: olha só, vou fazer a última partida, dia 30, contra o Porto, a última partida, e eu vou treinar o Flamengo. A gente vai negociar lá a minha rescisão e eu vou pro Flamengo. Ele poderia muito bem ter falado isso. Em momento nenhum ele falou isso. Muito pelo contrário. Foi divulgado fotos de uma reunião aonde ele, o presidente do Benfica e outro membro lá, desmentiram tudo. Desmentiram absolutamente tudo. Mesmo depois do Benfica ter tomado de 4 do Porto. Ou seja, o Jorge Jesus, em momento nenhum, disse que queria vir pro Flamengo. Momento nenhum. Ficou cozinhando o Benfica e cozinhando o Flamengo. Tá? Por quê? Porque o Flamengo, ele se achava, essa é a minha opinião, maior do que o Flamengo. Porque essas viúvas estavam fazendo ele achar que ele era isso. Que o Flamengo só tinha ele como opção. O
Flamengo foi correndo atrás. Chegou no Paulo Souza, trocou ideia com o Paulo Souza. Viu o cara animado. O cara falou, se o Flamengo quiser, eu aceito. Eu rescindo meu contrato com a seleção da Polônia. Eu quero dirigir o Flamengo. Olha a diferença. Ah, mas será que ele tem a capacidade de Jorge Jesus? A gente não sabe. Porra, mas ele estava sendo treinador da Polônia. Ele treinou um time na Itália. Ele treinou um time na França. Ou seja, tem os títulos pequenininhos ali? Tem. Mas, irmão, experiência o cara tem. Experiência o cara tem. Não tem a idade do Jorge Jesus, não tem a experiência do Jorge Jesus? Não tem. Até por causa da idade. Irmão, ser bem sincero, quem é que conhecia o Jorge Jesus aqui, antes dele aparecer? E só para lembrar, o Jorge Jesus não veio pro Brasil por causa do Flamengo, veio por causa do Atlético Mineiro. Só para lembrar, veio por causa do Atlético Mineiro. É que não houve acordo do Jorge Jesus com o Atlético Mineiro. Aí o Flamengo bancou e ele ficou no Flamengo. Mas ele veio por causa do Atlético Mineiro. Não foi uma descoberta do Flamengo. Foi uma descoberta do Atlético Mineiro, só para lembrar. Só para lembrar. Então, Paulo Souza disposto, querendo, mostrando vontade. Jorge Jesus na dele. Aí, Jorge Jesus não fala nada. Flamengo chama o Paulo Souza, conversa, Paulo Souza fala, não, vocês me querem? Eu pago a minha rescisão contratual com a seleção da Polônia. Eu pago para ir pro Flamengo. Olha a diferença. Flamengo, beleza. Gostou de tudo que conversaram, vamos assinar um pré-contrato aqui. Você paga lá e eu te anuncio. Acontece que no dia seguinte, o Jorge Jesus sai do Benfica. Agora só um detalhe, meu amigo, que é viúva do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não saiu do Benfica para vir pro Flamengo, não. Ele saiu do Benfica porque os jogadores não aguentavam mais ele lá. Ué, mas o Deus Jorge Jesus, os jogadores do Benfica não aguentaram mais ele lá? Ué, mas o cara não é perfeito, porra? Os jogadores do Benfica não aguentavam mais o Jorge Jesus. Falaram, a gente não quer mais esse cara aqui, ponto. Não é que ele, gente, eu tô saindo que eu vou pro Flamengo. Não foi isso, não. Ele saiu do Benfica quase que corrido, parceiro. Quase que corrido. Se isso não acontece, o Flamengo ia ficar esperando o Jorge Jesus até quando? Meu amigo viúva do Jorge Jesus. Ia ficar esperando até quando? Até o dia 30. Não tinha dia 30. Ele não deu prazo, irmão. Ele não falou que dia 30 ele ia sair, que ele ia fazer o último jogo e ir embora. Ele não falou isso. Se o Benfica ganha do Porto, ele ia sair? Não ia. E o Flamengo ia fazer o quê? Ficar esperando o Jorge Jesus até quando, porra? O Jorge Jesus não é maior do que o Flamengo. Se você, torcedor do Flamengo, acha isso, escolhe outro time pra você torcer. Outro time. Acontece que ele foi colocado pra fora do Benfica pelos jogadores. O presidente do Benfica não tinha muito o que fazer. Os jogadores falaram, meu irmão, se esse cara continuar, a gente não joga. Acabou. Esse foi o papo, reto. Então ele saiu. Só que o Flamengo já tinha dado a palavra com o Paulo Souza. Quem é que mostrou mais interesse? Jorge Jesus ou Paulo Souza? Paulo Souza. Ia quebrar um acordo com o Paulo Souza? Não. Não. E o Jorge Jesus? Siga a vida dele. Eu vou pro Atlético. Que vá pro Atlético. Ele vai ver o que é chegar num clube sem ser o salvador da pátria. Que no Atlético Mineiro ele não vai ser o salvador da pátria, não. Ele vai ter que fazer, no mínimo, o que o Cuca fez. Senão ele tá ferrado. Vão chamar ele de burro. Vão chamar ele de burro. Vão fazer com ele o que fizeram no Benfica. Escuta o que eu tô falando. Gosto do Jorge Jesus. É um grande treinador. Acho que se ele for para um outro clube aqui no Brasil, ele vai fazer um grande trabalho também. Mas não vai ser como salvador da pátria. Pelo menos nos principais clubes. A não ser que ele vá pro Corinthians. Aí pode ser como salvador da pátria. No Atlético Mineiro ele não entra como salvador da pátria. Então, Flamengo manteve Paulo Souza, caga pro Jorge Jesus. Ué, se ele tivesse falado alguma coisa, ele não falou nada. O próprio Braz disse isso. Porra, a gente vai ficar esperando até quando? Espera resolver a situação da Polônia com Paulo Souza, tem reunião, entra em acordo, Paulo Souza vai lá. O Paulo Souza pagou 2 milhões do bolso.
O Flamengo não gastou para pagar a rescisão. O Jorge Jesus ia meter a mão no bolso para pagar a rescisão? Duvido, filho. Eu duvido. Paulo Souza meteu a mão no bolso e pagou a rescisão. Irmão, não dá uma moral pro cara, não aliviar pro cara tentar fazer o trabalho dele, é uma puta de uma sacanagem você, torcedor do Flamengo, viúva do Jorge Jesus. Continua amando o Jorge Jesus, sem problema nenhum, mas não joga contra o cara, por favor. Então, o canal Resenha com Magalhães vem aqui dar as boas-vindas ao novo treinador do Flamengo, Paulo Souza, que a gente espera que faça um grande trabalho também. E um grande trabalho no Flamengo não é só títulos, porque título o Rogério Ceni teve. Um grande trabalho no Flamengo é ganhar e jogar. As torcidas do Flamengo, pelo amor de Deus. Jorge Jesus foi importante? Foi. Mas acabou, irmão. Coloca na cabeça, nem o Jorge Jesus hoje, se fosse ele o treinador do Flamengo, ele ia fazer o que ele fez em 2019. Por quê? Porque os times estão mais fortes. Em 2019 não tinha o Atlético Mineiro. Em 2019 só tinha o Palmeiras para disputar com o Flamengo. E o Santos que não tinha esse time todo. Vamos lembrar disso? Em 2019 só tinha o Flamengo, irmão. O Palmeiras estava meio que... Tava ali meio... Brocochou, o Santos foi o vice. 2020, mais ou menos, deu uma caída ali, mas o Flamengo ainda foi campeão brasileiro. 2021 apareceu o Atlético Mineiro, você tem um Bragantino forte, você tem um forte... 2022 vai ser mais pedreira, nem que fosse o Jorge Jesus, ele ia fazer a mesma campanha de 2019, porra. Não dá, porque ele vai disputar com um time mais forte do que de 2019. Porra, vamos deixar o cara trabalhar. Boa sorte, Paulo Souza, seja bem-vindo e que você consiga colocar seu nome na história do Flamengo, igual o Jorge Jesus colocou. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!